Gostaria de compartilhar sobre esse tema, atmosfera do reino de Deus. É um assunto que eu venho abordando já há um tempo, desde final de 2017, e eu gostaria de falar sobre esse aspecto da atmosfera, do ambiente do reino de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos capítulo 14, verso 17, e lá o texto já impresso, um só versículo a respeito desse assunto. Paulo vai tratar nesse versículo o que é o reino de Deus, o que o reino tem como característica, como ambiente, como atmosfera, quando está presente. Ele diz assim: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito. Vamos repetir comigo? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Quando se fala em atmosfera, nós falamos sobre ar, sobre oxigênio, sobre um lugar arejado, ou sobre o nosso planeta que tem uma atmosfera que propicia vida, que propicia a existência de vida, onde ele assume características onde a vida se torna viável, e não só viável, mas também ela tem a sua manutenção. A atmosfera fala desse ambiente oxigenado, um ambiente onde o planeta, o lugar pode respirar e respirar bem. Reino fala, como nós cantamos muitas vezes aqui nessa noite, sobre o governo de Deus, sobre a autoridade de Deus. Como foi lido no Salmo 24, Ele é rei, Ele governa, Ele manda, Ele existe como rei. E reino de Deus fala do governo de Deus. Então, o que eu gostaria de falar sobre como essa atmosfera do governo de Deus pode existir em nossas vidas aqui, agora, e experimentarmos isso em nossos ambientes. Porque o ambiente pode ser tóxico, o ambiente pode ser extremamente tóxico, os negócios podem ser extremamente tóxicos. Nós estamos vendo lá o problema de Brumadinho, dessa cidade que teve esse rompimento dessa barragem. Com certeza algo muito estranho aconteceu lá. Talvez a ganância, não queremos julgar. Talvez as artes podem ser tóxicas, os entretenimentos podem ser tóxicos, os relacionamentos podem ser tóxicos. Enfim, ambientes que nos fazem mal, nos provocam males. E o reino de Deus quer trazer a atmosfera do céu, quer trazer o ambiente do céu para a nossa vida e para esses ambientes. O ambiente precisa acontecer na minha vida, essas coisas precisam primeiro acontecer na minha vida. Toda vez que a gente entra num avião, a aeromoça dá as instruções, ela fala, quando alguma coisa acontecer, você tem que usar a máscara primeiro em você, para depois ajudar a outra pessoa. O ambiente do reino, a atmosfera do reino tem que primeiro estar na sua vida, pertencer à sua vida, fazer efeito na sua vida, para que então você tenha condições de ajudar o outro, ou também levar esse ambiente para as demais áreas da sua vida. A sua família precisa ter um ambiente do reino, os seus negócios precisam ter um ambiente do reino, paz, justiça e alegria do Espírito. Os lugares, os relacionamentos onde você você precisa levar esse ambiente. Onde andar, você precisa levar esse ambiente. Deus demonstrou isso no seu Filho Jesus, quando Ele esteve aqui na terra com a gente, em carne. Ele demonstrou a possibilidade de mudar o ambiente, mudar a atmosfera. Ele trouxe a atmosfera de cura na enfermidade, Ele trouxe a atmosfera de libertação no meio da opressão, Ele trouxe um ambiente de reconciliação nas disputas.
Ele trouxe o ambiente de aceitação e perdão, onde havia apedrejamento, onde havia discriminação. Ele trouxe um ambiente de vida onde havia morte. Ele trouxe um ambiente de fé, onde existia incredulidade e falta de esperança. Ele trouxe um ambiente de esperança, onde a desesperança já tinha invadido os corações. Ele trouxe um ambiente de amor, onde existia ódio, onde existia rancor. Então, o texto que nós lemos agora, Paulo escreveu em Romanos capítulo 14, verso 17. Paulo está especificamente falando a respeito da necessidade de nós tratarmos os novos da fé de forma respeitosa, amorosa, respeitando eles nas suas limitações e dificuldades de compreender o reino. O imaturo precisa ter um tratamento especial, amoroso, paciente, para que então possa crescer na fé. E no caso específico do versículo que nós tratamos, Paulo está dizendo: comer ou não comer um alimento consagrado a um Deus, a um ídolo, a um demônio. E Paulo traz um ensinamento a respeito de que do reino, o que é fundamental, o que é importante são as pessoas, não as coisas, são as vidas, e não o que nós podemos dar valor aqui na terra. As pessoas são mais importantes, e ele usa essa figura para falar sobre isso. Paulo está dizendo que o ambiente que nós vivemos precisa ser expressado através daquilo que Jesus nos ensinou a viver nessa terra, trazendo o ambiente do reino, paz, justiça e alegria do Espírito. Ele nos ensina como lidar com as demandas da vida, com os problemas da nossa vida, trazendo a cultura do reino até esse mundo. O reino não é comida nem bebida, não são coisas, não são vestidos, não são qualquer outra coisa que a gente dê significado e valor. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Deus é o Rei, Ele reina, Ele governa. E Ele precisa governar nossas vidas em todas as esferas, em todas as áreas da nossa vida, para que o ambiente, a atmosfera do reino venha. Há muita gente querendo paz, alegria e justiça, e nós vamos ver daqui a pouco um pouco sobre isso, na vida, na família, mas não podem, não têm a máscara, não podem ajudar os outros, precisam entender a necessidade de conhecer o reino, entrar no reino, desfrutar do reino. E isso significa deixar Deus, Jesus, ser o Senhor, o Rei absoluto da vida. Na Bíblia, ora somos tratados como súditos de Deus, ora como filhos de Deus, mas o que é importante, o que é de fato importante, é que nós todos somos chamados a viver o ambiente do reino, a respirar a atmosfera do reino e expressarmos isso em todas as esferas de influência que nós estamos vivendo. No nosso trabalho, na nossa escola, no nosso estudo, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, na vida familiar. Deus nos chama para isso. Para nós não só termos e respirarmos essa atmosfera, mas trazermos essa atmosfera para os ambientes onde nós estamos. Então, já mencionei muitas vezes que o ensino principal de Jesus era o reino de Deus. E ele então diz: vão e preguem esse evangelho, o evangelho do reino, a toda criatura. E nós vemos o apóstolo Paulo falando isso muitas vezes, muitas ocasiões. Não vou citar os textos, mas você pode ver isso impresso logo mais na página da nossa comunidade. E aqui ele coloca 3 valores, só 3 valores, há muitos outros valores, há dezenas de valores, princípios, que regem essa atmosfera do reino. Mas vamos ver só esses 3 valores que regem a atmosfera do reino de Deus, o governo de Deus, a cultura do reino de Deus. Quando falamos isso, não quero deixar de falar sobre a necessidade de mudança de mente.
a metanoia. Mudança de mente é fundamental para entendermos tudo isso. Porque mudança de mente, quando Jesus falou arrependei-vos porque é chegado o reino, ou mudem as suas mentes porque é chegado o reino, porque agora temos um novo rei, um novo governo, uma nova cultura, novos valores, novos princípios. Então nós precisamos mudar a mente para entender isso. Quando o profeta Amós, no seu capítulo 7, fala que Deus está com um prumo para medir a terra, medir as pessoas, medir o seu povo. E prumo é aquele instrumento que o pedreiro usa para trazer retidão à parede que está sendo levantada e edificada. E eles colocam de cima para baixo. Deus está no seu trono, no seu reino, nos céus, trazendo o céu para a terra, trazendo a sua cultura para a terra, trazendo os seus valores para a terra, trazendo o seu alinhamento para a terra. E nós precisamos alinhar nossa vida aos princípios e valores de Deus. Por isso, precisamos mudar nossa mente, a maneira que enxergamos as coisas. Nós não somos guiados mais por esse mundo e as coisas desse mundo. Nós não somos guiados mais pela economia, como a economia é dirigida por esse mundo, como os negócios são feitos nesse mundo. Nós temos novos valores, novos princípios, nova cultura do reino para ser instalada nesse mundo. Somos cidadãos do reino, de um novo reino, plantados neste lugar para trazer o governo de Deus. Deus quer governar em todas as esferas. Essa é a boas novas do Evangelho do Reino. É dizer a todos, existe um novo rei. Existe uma nova cultura, existem novos princípios que vão estabelecer uma nova terra, um novo céu e uma nova terra. Na consumação, na segunda volta de Cristo, quando Ele mudar toda essa terra e fazer dela uma nova, trazendo um novo céu também. Quando Jesus disse em Mateus 28, vão por todo mundo, ide e pregai esse evangelho. Quando Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, que nós somos embaixadores. Cada um de nós é um embaixador, ou uma embaixada do reino. E que significa que eu carrego comigo a função de uma embaixada. Qual é a função de uma embaixada? É trazer os negócios do reino para um outro país. Eu trago uma embaixada do reino de Deus para esse país. Eu quero estabelecer aqui a cultura, mostrar a cultura do céu, mostrar o princípio do céu, como que nós vivemos lá, como é que as coisas acontecem lá, como é divertido lá, como é abençoado lá. E nós somos mini maquetes desse reino, não marionetes, somos maquetes. As pessoas podem olhar para nós e dizer, e elas precisam ver em nós, lá está o reino de Deus. Porque Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós. Nós somos mini exemplos do que pode ser o reino, do que é o reino. E nós precisamos expressar isso na nossa vida. Nós somos cooperadores do rei, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9 em diante, cooperadores de uma construção de uma nova cultura, de um novo lugar, de uma nova dimensão, tendo como exemplo uma mini maquete, que nós somos uma planta, agora estabelecendo o reino nessa terra. O reino de Deus não é comida, não são coisas, não são matéria. O reino de Deus é espiritual, mas o espiritual atinge o material. Então, quando isso acontece, o reino de Deus é mais visível. O reino de Deus é serviço e amor. Guardem essas duas palavras, serviço e amor. Onde o serviço e o amor são as maiores expressões e ações dos cidadãos do novo reino. No reino, o maior é o que serve. Jesus disse,
No reino, lavamos os pés. No reino, nós andamos a segunda milha. Nós entregamos a nossa capa. No reino, nós fazemos todas as coisas que nós fazemos como para o Senhor. O reino, nós amamos profundamente o Senhor e por isso podemos amar uns aos outros. O resultado é o amor pelas pessoas. Pessoas que você não conhece, nunca teve contato, Deus dá um amor especial para se preocupar com ela. Ele conta várias parábolas. O ensino de Jesus são parábolas. 40 parábolas ou mais, 43, 44 parábolas, alguns dizem. Todas elas falando sobre o reino. E uma delas diz, o reino é semelhante ao homem, a um samaritano que vê alguém precisando, ele para, ele não conhece, ele ama, ele ajuda, ele gasta o seu tempo, gasta os seus recursos, tira do bolso, ele se preocupa, ele acha o melhor lugar, ele coloca ele no melhor lugar. O reino é isso, é amar as pessoas, é servir as pessoas. No reino, as coisas são muito diferentes. Nós estamos vivendo num mundo de cabeça para baixo. O mundo certo é o mundo do reino de Deus. E Deus está com o seu prumo tentando consertar esse mundo, ou já possibilitou isso tudo através do que Jesus fez na cruz do Calvário. E nos colocou aqui para ajudar nesse processo como cooperadores, trazendo a mensagem do reino. Então, no mundo, a gente passa rasteira uns dos outros, tira vantagem e proveito uns dos outros. No reino, ajudamos as pessoas a crescerem, a se expandirem, a avançarem. O exemplo disso é a profecia. No mundo, a gente não se envolve com o problema das pessoas, mas no reino nós carregamos as cargas uns dos outros. No mundo, a glória é para si mesmo, é selfie do que eu faço, é propaganda e autopromoção. No reino, a glória vai para o rei, a glória vai para o Senhor. A glória é do Senhor. Por isso a mensagem de Jesus começava com arrependam-se, metanoia, mudem a mente, para que vocês possam entender os novos princípios, os novos valores, a nova cultura. João 3, quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, ele diz isso: Nicodemos, se você quer ver o reino, você precisa nascer de novo. Se você não nasceu de novo, ou seja, não entregou a sua vida a Jesus e reconheceu Ele como Salvador da sua vida, você não pode nem ver o reino. Mas ele disse uma outra palavra em João 3, se você não nascer do Espírito e da água, você não pode entrar no reino. Entrar no reino. Você recebeu um bilhete de entrada quando você nasceu de novo, mas você precisa avançar no reino. Você precisa crescer no reino. Você precisa entrar no reino. E é nascendo do Espírito e da água. É uma entrega para o senhorio de Jesus. É uma entrega para que o Senhor dirija todas as esferas da sua vida. É ser cheio do Espírito Santo que vai mudar a sua mente e transformar a sua vida para ser capaz de viver os valores do reino. Lembram-se do Senhor dos Anéis? R.J. Tolkien, amigo do C.S. Lewis, escreveu a trilogia do Senhor dos Anéis, depois escreveu os Hobbits. Nós vemos a luta das pessoas de carregarem o anel precioso, que corrompe até mesmo o coração mais singelo e puro de um hobbit. Meu precioso. Qual é o seu precioso? Qual é o meu precioso? O que me tem corrompido e me afastado de Deus? O que me leva distante de Deus, o que me faz longe de Deus, o que me faz mal. Nós precisamos entregar ao Senhor nossa vida. Nós precisamos entregar toda a nossa vida a Ele. Nós precisamos entregar todo o nosso ser a Ele. Precisamos nos arrepender. Existem muitos crentes
que ainda não usufruem das realidades do reino de Deus. Muitos crentes que ainda não têm paz, não têm alegria, não têm justiça. Estão apenas no hall de entrada, receberam o bilhete, estão aptos, já entraram, mas não usufruíram do que está acontecendo. Foram convidados para o banquete, mas não comeram a comida. Não vivem a atmosfera da justiça, da paz e da alegria do Espírito. Justiça fala do que Cristo fez por nós através do seu sangue, morrendo pelos nossos pecados. Uma conta, uma dívida que eu e você tínhamos, Ele pagou morrendo por nós. Só a morte era suficiente para pagar os meus pecados, os seus pecados. Ele morreu e nos tornou justos, completamente justos. Nós não somos mais justos ou menos justos, Ele nos fez justos. E justo, quando entendemos a justiça, nós podemos caminhar de fé em fé, porque o justo vive pela fé. E nós avançamos na fé, crescemos na fé, desenvolvemos a nossa salvação crescendo no ambiente de fé. Isso traz justiça. Justiça. Você não pode ser mais justo ou menos justo. Você nasceu de novo, você é justo, 100% justo. Deus olha para você e para mim assim. Mas quando o justo ora, há um poder tremendo, Tiago diz. A oração do justo é muito eficaz. E quando nós entendemos a justificação do Senhor na nossa vida, quando nós nos colocamos debaixo do Senhor, Jesus, a nossa vida, nós começamos a experimentar os aspectos, aquilo que a justiça traz de bênção para a nossa vida, além do que nós já recebemos em Cristo. As nossas orações são poderosas. Nós somos livres da vergonha, porque agora somos justos. Justiça é colocar em ordem também. A raiz da palavra justiça no hebraico é colocar em ordem todas as coisas. É organizar a vida. É organizar todas as coisas. Isaías capítulo 11, quando fala de Jesus como a raiz que vem de Jessé, ele diz que ele é cheio de sabedoria, cheio de entendimento, e ele vem trazer um novo governo a esse mundo. Ele diz, agora o urso com seus filhotes pasta junto com os cordeirinhos, o leão não mata mais o cordeiro, ele pasta junto com ele. As crianças brincam na toca da serpente. Ele está trazendo a mentalidade do reino futuro, mas ele traz uma realidade do reino presente, quando ele diz, as coisas estão entrando em harmonia, as coisas entrando em ordem. Se você ler em Apocalipse, você vai entender que a luz está crescendo, mas também as trevas estão mais densas. Quando a luz cresce, as trevas se juntam, e elas se tornam densas. A maldade aumenta, ou parece que aumenta, mas na realidade ela se juntou, ela se condensou, ela se tornou quase que tocável. A escuridão se torna quase algo que você pode tocar. Jesus está trazendo justiça para a nossa vida, colocando em ordem, alinhamento do reino para a nossa vida aqui. O que tem no céu, Ele está trazendo para a terra. E nós precisamos compreender isso. Para ver e operar as realidades do reino, precisa acontecer uma maturidade no nosso coração. Paulo diz em Romanos que é dado aos filhos de Deus, o texto de Romanos, no capítulo 8, versos 18 a 27, é dado as coisas ao filho maduro, que já pode negociar, ou que já pode tomar conta do negócio do pai. Ele está maduro o suficiente
para poder assumir os negócios do pai. Paulo diz que esses filhos maduros estão trazendo ordem, estabelecendo ordem, e a natureza geme na expectativa de que esses filhos amadureçam. Todas as coisas vão ser colocadas em ordem à medida que nós amadurecemos no aspecto do reino. Precisamos submeter mais todos os dias ao Senhor Rei. Não ficarmos apenas em palavras. Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 4, verso 20, minha mensagem não consistiu em palavras, mas em poder. O evangelho que apresentei a vocês, o evangelho do reino, não só foi ensino, mas foi manifestação de poder. Então nós precisamos evidenciar essa atmosfera do reino na prática da justiça, pondo as coisas que estão em ordem, desordem, em ordem. Primeiro na nossa vida, como Jesus diz, você quer tirar a trava do irmão, o cisco do olho do irmão, primeiro tira a trave, o toco que existe dentro dos seus próprios olhos. Permita que Deus faça um trabalho no seu coração, permita que Ele seja o Senhor absoluto da nossa vida, então nós podemos manifestar justiça, amor sacrificial e manifestação do poder de Deus. Paz. O reino de Deus é justiça, é paz. Paz, quando temos paz, nós podemos avançar livremente. Nada preocupa o nosso coração. Paz fala de confiança. Paz fala de identidade. Quando você descobre a sua identidade em Jesus, que você é filho de Deus, que você tem uma identidade, você sente paz, tranquilidade. Paz, como o salmista diz, é aquele que ama a lei do Senhor e não se ofende com nada. Amar a palavra vai trazer em você grande paz. O salmista diz que amando a palavra vai gerar paz no seu coração. Ele é o príncipe da paz. Ele veio trazer paz, paz que transcende a todo entendimento. Paz que está acima das dificuldades que nós enfrentamos. Paz não é um sentimento, é uma ação sobrenatural, é um fruto do Espírito, é uma ação espiritual na nossa vida. Paz não é algo produzido porque as coisas estão bem. Paz é resultado da atmosfera do reino de Deus, de você sujeitar a Deus. Você está em luta, você está em crise, você está com problemas, mas você está cheio de paz, paz que excede, paz que transborda, paz que é maior do que as suas e as minhas dificuldades. Paz fala de identidade, segurança. Paz nos gera força. Paz nos ajuda a guardar a mente e o coração. Paulo diz, a paz de Deus, que excede em todo entendimento, guarda a mente e o coração. Sem essa paz espiritual, não é uma paz que você busca por exercício, é algo que Deus te revela e te dá, quando você entende o reino, entende a atmosfera do reino. Paz que vem sobre você, que guarda a sua mente e o seu coração de pecar contra o Senhor, de murmurar contra o Senhor, de ficar ansioso com as circunstâncias, de te levar a reclamar das coisas. Paz que cria na sua mente, no seu coração, quietude, tranquilidade em saber que Deus está no governo da sua vida, mesmo diante das dificuldades. Paz que guarda e que te dá cura. Não tenha medo, não tenha ansiedade, porque a mesma fé que cura é a mesma fé que te mantém sarado. Paz. E o último, alegria do Espírito. O reino de Deus é alegria no Espírito. Reino significa domínio de Deus.
E um dos fenômenos mais importantes no reino é a alegria do Espírito. E a alegria também que está além das nossas circunstâncias. O entretenimento produz de uma forma algum tipo de alegria. O bem-estar também, ótimo, bacana. Mas não estamos falando dessa alegria, estamos falando da alegria do Espírito. A alegria é um negócio sério no céu, diz C.S. Lewis. A alegria é um negócio muito sério no céu. E nessa atmosfera, Deus cuida dos seus negócios na terra. Os negócios do reino, estou dizendo como parábola que Jesus contou. Os negócios do reino, Deus cuida dos negócios do reino, na sua vida e na minha vida. Paz é algo que Ele quer dar, e alegria é algo que Ele quer realizar no nosso coração. Davi estava tão cheio de alegria que movia o seu corpo em direção à adoração. Às vezes nós estamos tão preocupados com algumas coisas que vão tentar talvez escandalizar com as expressões corporais, e elas têm um poder tremendo, porque toda vez que Deus quer falar com alguém, Ele diz: levante-se, homem valente. Toda vez que Deus quer mover algo na vida de alguma pessoa, Ele diz: vá lá e faça assim. Ele quer movimento para tirar da nossa vida a apatia, o comodismo, o conformismo. Isso tem a ver com a alegria, porque a alegria precisa ser expressa com ações corporais. Dance diante do Senhor com alegria. Enquanto você se alegra, algo está acontecendo no seu espírito, através do Espírito Santo. Então, se alegre na sua casa, na igreja, nos seus negócios, na sua vida. Seja feliz, mas na felicidade que o Espírito dá. Peça: Senhor, me enche, me batize com alegria do Teu Espírito. E Deus vai inundar o seu coração com uma alegria que não é natural. Diante das circunstâncias felizes, diante das problemáticas da vida, Deus quer encher o nosso coração de alegria. O reino de Deus leva a sério a alegria, muito sério. A alegria no reino de Deus é algo muito sério. Então, se nós queremos andar com Deus, nós precisamos ficar alegres. Alguém que vai na presença de Deus e não sai alegre, talvez não encontrou Deus. Mesmo diante daquilo que Deus nos incomoda e nos realiza no nosso coração em termos de quebrantamento, nós saímos dali alegres. Nós saímos dali com uma palavra de esperança para o futuro. Alegria é algo sério. O salmista diz que Deus ri no seu trono. Salmo capítulo 2. Ri. O salmista diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. É a unção que despedaça o jugo. É o óleo de alegria. Tem bom ânimo. Mesmo quando vocês passarem provações. E a palavra ânimo tem características, tem raiz na palavra alegria. Ânimo alegre. Se anime, se alegre. As coisas não estão perdidas. Se levante, expresse. Tenha bom ânimo. Ou seja, tenha alegria quando vocês passarem por provações. Tiago fala. Por que ele fala isso? Porque ela produzirá resultados. Então considere a alegria como algo importante e fundamental na sua vida, porque no reino de Deus é sério a alegria. E quando você aumenta a manifestação de alegria no seu coração, a sua fé aumenta. A sua fé aumenta. E a sua força aumenta, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então a alegria é demonstração do triunfo de Jesus na nossa vida, da vitória do Senhor na nossa vida.
Por isso Paulo diz, alegre-se sempre no Senhor. Quando? Alegre-se sempre no Senhor. E ele estava preso e algemado. Então, quando a gente se alegra no Senhor, com a alegria do Espírito, há uma movimentação celestial. Porque Deus é um camarada alegre. Camarada entre aspas. Ele é um Deus de alegria. Ele é um Deus que tem prazer em se alegrar. Então, aprenda que a cultura do reino é uma cultura de alegria, mas também é de paz e de justiça. Aprenda que a atmosfera do reino precisa estar no nosso coração, na nossa vida, para que possa também atingir nossa família, para que possa também atingir nossos negócios, para que também possa atingir todas as áreas e ambientes dessa cidade. Nós precisamos romper em alegria. Nós precisamos alegrar no Senhor. Nós precisamos se encher de paz para tomar decisões sábias. Nós precisamos ter justiça, colocar em ordem o que está em desordem na nossa vida e ajudar as pessoas a organizarem as suas vidas, agora numa nova cultura, novos princípios, um novo governo. É isso que Deus nos chama, é para isso que o Senhor nos chama. Não só experimentarmos a atmosfera do reino, mas também levarmos essa atmosfera a muita gente. Amém, queridos?